Agora a gente vai falar sobre decomposição da luz, para a gente fazer as próximas N questões, prof. Decomposição da luz. Aí tu olha assim, né? Eita, só faltam 2 questões. Vai acabar mais cedo, né, professor? Aí os veteranos olham assim. Tolinho, não conhece não, né? Né, professor? Se for 5 minutos por questão, acabava em 10 minutos, né, Moi? Mas você não quer aprender, né? Moi, essa tal de... decomposição da luz, professor. Decomposição da luz. Então vamos nós. Turminha, não é novidade para vocês, né? Que a luz branca, ela é composta por 7 cores, né, professor? Que a luz branca é composta por 7 cores, né? E as cores, então, professor, são as seguintes, né? Vamos lá. Luz branca. E as cores, portanto, são as seguintes, né? Violeta. Ei, professor, eu tenho que saber na ordem? Tem que saber na ordem. Violeta, anil, azul, verde, amarelo. Professor, ó, laranja, e vermelho, E aí, Moi, não adianta você decorar só o violeta e o vermelho, não, porque para as pessoas que decoram só o violeta e o vermelho, na prova ele bota o verde e o azul, só de mal. A pessoa, que merda, só decorei o verde e o vermelho. Aí ela pergunta alguma coisa comparando o verde e o azul, entende? Então, a verdade é que você tem que se conformar mesmo e você deve saber essa sequência decorada. Você sabe decorado já? Então vamos decorar juntos? Fala aí comigo, vamos nós, ó. Violeta, anil. Vamos falar todo mundo de uma vez. Nós, ó, no 2 já. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Isso, professor. Eu não sei falar de trás para frente, não. Só sei falar, né, na ordem certa, mas pelo menos sabe falar, né? Exatamente. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Professor, cadê o anil? Que eu percebi que o senhor não escreveu o anil, né? Vou explicar para você. É uma brincadeira minha, uma particularidade minha, que é a seguinte, olha. Você percebe que, curiosamente, são 7 cores, né? E são 7 dias da semana, né? São 7 cavaleiros do Apocalipse, né? Os 7 pecados capitais, né? Os 7 isso, os 7 aquilo, e é sempre os 7, porque as pessoas gostam do número 7, que é um número cabalístico e assim por diante, né? A pessoa que estudou a decomposição da luz, né? A decomposição da luz branca pela primeira vez foi quem? Um cara que gostava de alquimia também, de um pouquinho de bruxaria, um cara meio doidão, Isaac Newton. Sério? Gostava também de misticismo, essas coisas, né? Professor? Então, há quem diga que só o Isaac Newton conseguiu enxergar esse anil, né? Na verdade, ele forçou a barra para que ficassem 7 cores, entende? Porque 7 é um número que as pessoas gostam, né? Tu concorda, Moi, que na forçação de barra tu poderia ter qualquer número de cores? Eu poderia colocar assim, ó, verde escuro, verde claro, verde bandeira, azul barateia, azul calcinha, azul geladeira. Dá pra dar 12 cores ali facilmente, né? Então o Newton olhou assim, rapaz, só tem 6. Mas é tão legal se fosse 7. E bota qual aí? Bota anil, né? Bota ali anil, pronto, 7. 7 cores, hein, ó. É uma forçação de barra. E como anil é uma cor que ninguém usa mesmo, né? Eu nem escrevo anil porque... Mas na verdade tem o anil, né? Tem, bote. Mas eu só quero que você entenda que tem uma forçação de barra para aparecer esse anil aí, porque ele queria que aparecesse 7, né? Sacou? Não? Então pronto, fica por isso mesmo, né? Tá, professor, e aí? Pronto. E aí o que acontece é o seguinte, mãe. Nessa ordem que a gente decorou,
né, que a gente, né, decorou aí, professor, se você olhar de baixo para cima, a frequência vai aumentando. Ó, essa é a cor que tem a menor frequência associada, maior, maior, e a mais ajumentada, violeta. Isso, a frequência vai aumentando, professor. De baixo para cima, olha, Renato Brito, cara, mas como é que eu vou me lembrar que o vermelho é a menor frequência dessas 7 cores? É fácil. É só tu pensar o seguinte, a frequência do vermelho é tão pequena, mas tão pequena que quando é menor do que o vermelho, nós chamamos de quê? Infravermelho. Caraca, é porque o vermelho é muito pequeno, né, professor? Menor do que o vermelho é infravermelho. E, macho, a do violeta, como é que eu vou me lembrar que a do violeta é a maior de todas? Cara, porque se for maior do que o violeta, vai ser chamado de quê? Ultravioleta. Caraca, é porque o violeta é grande mesmo, hein, professor? Ah, tá. Né? Tem até aquelas pérolas do Enem, né? Os raios ultraviolentos do sol, né? Temos que ter cuidado com os raios ultraviolentos do sol, né, professor? Né? Bom, turma, nesse momento é interessante você incorporar ao seu vocabulário essa palavra aqui, ó. Espectro. Ah, eu sei, negócio de visagem, né? Espiritismo, espectro, né? Eu vi um espectro ontem à noite. Tem a ver? Não, macho. Espectro, nesse nosso contexto, é sinônimo de conjunto de frequências. Aí professor? Espectro é sinônimo de conjunto de frequências. Por exemplo, a gente chama isso daqui de o espectro visível. O que é o espectro visível? O conjunto de frequências do visível. O espectro visível, ele vai da frequência do vermelho, que é da ordem de 4 vezes 10 a 14 Hz, ó. Até a frequência do violeta, que é a maior dessas 7, que é da ordem de 8 vezes 10 a 14 Hz, ó. Professor, então o espectro visível é o conjunto de frequências que estão compreendidas nesse intervalo. Olha, Então vê se você entende, olha. Vê se você entende. Olha, turma, não sei se isso é uma coisa que chama a sua atenção, olha, mas eu vou fazer esse comentário. Tu consegue perceber como o espectro visível é estreito? Como é que é, professor? Como a faixa de frequências que a gente consegue enxergar é muito estreita. Eu não estou entendendo não, como assim estreita? Meu amigo, só vai de 4 vezes 10 a 14 a 8 vezes 10 a 14. Tu percebe que daqui para cá você não multiplica nem por 10? Isso aqui não é nem 10 vezes maior do que esse? Não é nem 10 vezes maior do que esse. Imagina aí todas as frequências, o espectro completo, do 0 até o 10 elevado a quanto? Sei lá, 10 elevado a 20. Do 0. Escuta essa, olha. Da frequência 0 até o 10 elevado a... Chuta aí, 10 elevado a 20? Nossa, professor, imagina aí o eixo real, do 0 até o 10 elevado a 20. Agora imagina que tu vai representar nessa reta aqui, ó, o 4 vezes 10 a 14 e o 8 vezes 10 a 14. Tu percebe que vai ficar praticamente um em cima do outro? Em termos de largura, a distância do 4 vezes 10 a 14 ao 8 vezes 10 a 14, professor, deve ser assim um peidinho de nada, assim, bem estreitinho. Olha o que acontece, Moi. Para os nossos olhos, qualquer frequência menor do que 4 vezes 10 a 14, a gente não enxerga, a gente computa como sendo escuridão. E qualquer frequência maior do que 8 vezes 10 a 14, maior do que a do violeta, os nossos olhos computam como escuridão. Eu vou dizer uma coisa e você vai ficar um pouco chocado, mas ainda assim eu vou dizer, porque às vezes eu preciso ser explícito mesmo. Professor, explícito? Mas não é isso não. Não sei se tu já parou para pensar, mas isso daqui, que nós chamamos de olhos, são antenas. Nós temos um par de antenas e, como toda antena, isso aqui é sensível à onda eletromagnética. Mamãe, eu tenho antenas. Eu não sabia.
Dá pra assistir a novela? Não, meu filho. Essas antenas, né, ó, elas são sensíveis, professor, só a uma faixa que vai de 4 vezes 10 a 14 a 8 vezes 10 a 14. É. E, professor, se for menos do que 4 vezes 10 a 14, para nós a gente não enxerga nada, a gente chama isso de escuro. Se for mais do que 8 vezes 10 a 14, também escuro. Menos do que vermelho é o que a gente chama de infravermelho. A gente sente infravermelho como calor. A gente sente como calor, mas a gente não enxerga, entende? É, professor, é. Mais do que ultravioleta, mais do que violeta é ultravioleta, e fica por isso mesmo, né? Ultravioleta, raio-x, raios gama, não sei quem, que pra gente não tem muita graça, né? Agora, o fato que eu estou querendo chamar a sua atenção é o seguinte: por que será que o Criador Todo-Poderoso escolheu para as nossas antenas uma faixa tão estreita exatamente nesse ponto do espectro? Ela poderia ser em qualquer lugar, de 0 até infinito. Por que será que as nossas antenas são sensíveis a essa faixa e não a nenhuma outra faixa? Tem que ter alguma explicação, né, professor? Né? Ou você acredita só em acaso, né? E aí, para lhes antecipar a resposta é a seguinte, olha. Evolução. Evolução? Sim. No nosso sistema solar, a estrela principal é o Sol, né, professor? É. E o Sol emite radiação, né? Olha, é. E o espectro da radiação solar tem o seguinte: a intensidade da radiação solar não é constante, não. Tem frequências que o Sol emite com mais intensidade, tem frequências que o Sol emite com menos. Tu acredita que no gráfico da intensidade da radiação do nosso Sol, em função da frequência, que ele tem um formato assim de um sino, o pico de maior intensidade da radiação solar, ele cai exatamente no centro desse espectro super estreito. Caracas, o pico da intensidade solar cai exatamente no 5 vezes 10 a 14, mais ou menos aqui, mais ou menos no verde, professor. De modo que o que aconteceu foi que ao longo de zilhões de anos, a gente foi evoluindo e essas antenas foram se adaptando, né, ao Sol do nosso sistema solar. Pode ser que num outro sistema solar haja um outro Sol, e nesse outro Sol, professor, o gráfico lá possa ser que seja diferente. Isso. E os nossos colegas, então, de outro planeta, talvez eles enxerguem numa outra faixa. E aí, se eles enxergam nessa outra faixa, na nossa faixa que a gente enxerga, eles vão achar que é escuridão. Do mesmo jeito, a gente, né, na faixa que eles enxergam, a gente vai dizer, né? E aí, um extraterrestre vai olhar para o outro e vai dizer assim: nossa, eles são incríveis, eles enxergam no escuro, né? Vocês viram? Aí eles vão dizer a mesma coisa: vocês viram aquele pessoal da Terra se garante, né? Enxergam até no escuro, né? Mas o escuro é relativo, né? O que é escuro para um nem está sendo escuro para o outro, né? Na verdade, vocês já ouviram falar, por exemplo, sobre aqueles recursos que permitem que a pessoa enxergue no escuro? Botam um óculos, e aí aquele óculos enxerga pelo calor, aparece a forma da pessoa e aparece a pessoa andando, já viu? Já assistiu aquele filme Alien vs Predador? Ou então esses filmes de guerras, né, professor, que o cara bota o óculos e ele enxerga, né? Ele consegue enxergar as coisas, às vezes fica verde, né, a imagem, né, e tal, né? Óculos sensível a infravermelho. Vamos entender o que é isso. Pessoal, pelo simples fato de a gente ter temperatura, professor, eu tenho temperatura, eu estou a 36 graus, pronto. Você não está no 0 Kelvin, você tem temperatura. Só por você ter temperatura, você é uma fonte de calor. Você irradia uma onda eletromagnética porque você tem temperatura. Pela nossa temperatura, é possível substituir numa fórmula e calcular qual é o pico de intensidade que a gente emite com maior intensidade. E qual é o pico, professor, que a gente irradia mais? A frequência que predomina na radiação que nós emitimos é infravermelho. Ou seja, em outras palavras, cada um de vocês é uma lâmpada de infravermelho. Como é que eu não percebo? É porque infravermelho está na faixa que a gente não enxerga, mas é infravermelho. Ou seja, esses sensores, por exemplo, de alarme, né, de sistema de segurança, eles são sensíveis exatamente a infravermelho.
Quando o ladrão vai passando por dentro de casa, o que é o ladrão? É uma lâmpada de infravermelho andando pela casa. Ora, uma lâmpada passando, o alarmezinho, a lâmpada passando, pega ladrão, né, olha. Ele é uma lâmpada de infravermelho passando, entende, olha? Nós somos lâmpadas de infravermelho, ou seja, se eu botasse um óculos que eu enxergasse infravermelho, pode apagar a luz do auditório, pode apagar tudo, pode, aí a gente ia olhar e ia se ver. Por quê? Porque nós somos lâmpadas de infravermelho, né? Quer dizer que na vida real, então, professor, a gente está limitado só a essa faixa. Por quê? Porque as nossas antenas, que legal, eu tenho antenas, se adaptaram a essa faixa, porque foi assim que o nosso Sol evoluiu, né, professor? Né? Ah, é, isso tem a ver com a temperatura do nosso Sol, tem a ver com uma série de coisas, né? Uau! Então eu comecei te contando essa curiosidade sobre o espectro visível nosso, né? O fato de ele ser muito estreito, né, professor? E por que que Deus escolheu exatamente essa porção e não uma outra para a gente enxergar, né? Renato também me falou que se for frequência menor do que a do vermelho, eu vejo como escuro, né? Mas se eu botar a mão perto do ferro de engomar, ó, que ele emite infravermelho, você vai sentir aquele bafo quente, ó. Ah, é infravermelho. Você sente infravermelho como calor, entendeu? Ah, tá. E ultravioleta é radiação que queima a pele, mas você nem sente, né? Ou seja, é mais traiçoeiro ainda, né? Bom, Moi, um bom momento para você perguntar. Você quer perguntar? Bom, então, a primeira coisa que eu te falei foi sobre a luz branca, né? E sobre as cores, né? E cada cor corresponde a uma frequência, professor? É. Bom, então nesse capítulo que a gente vai falar sobre a decomposição da luz, o próximo ponto importante que eu tenho para te contar é o seguinte. Lembra que a gente falou sobre índice de refração? Que mede o grau de refringência de um meio. Quanto mais refringente for o meio, professor, maior é o índice de refração dele, né? Maior é a resistência óptica que ele impõe à passagem da luz. Por isso, no meio que é muito refringente, a tendência é que a luz passe o quê? Mais devagar. Essa é a lógica, né, professor? É. Mas agora tem um babado, Moi, que eu não te contei. Vai, professor, babados eu adoro. Conta. Pois pronto. Deixa eu só fazer esse desenho aqui, ó. Lembra que quando a gente está estudando, por exemplo, né, lei de Snell, né, dióptro plano, a gente fala, por exemplo, assim, índice de refração da água. A gente inventa assim, 2. Índice de refração do vidro, sei lá, 3. Mas tu sabia que, na verdade mesmo, o índice de refração de cada meio material, tu acredita que é um índice de refração para cada cor, na verdade? Quer dizer que vai mudando? Vai mudando. Para cada cor, o índice de refração do vidro, por exemplo, tem um valor diferente. Só o vidro? Não. Qualquer meio material. Tipo assim, água. Professor, qual é o índice de refração da água? A pergunta teria que ser assim, para qual cor? Aí porque tem que saber qual é a cor. A água tem um índice de refração para cada cor, o vidro, o diamante, o óleo. Para cada cor, os meios materiais têm um índice de refração diferente. Quer dizer que o índice de refração dos meios materiais depende da frequência da luz? Depende da cor, ou seja, depende da frequência da luz. E o que as pessoas percebem? As pessoas percebem o seguinte, que quanto maior é a frequência da cor, quanto mais próximo do violeta, quanto maior é a frequência da cor, mais refringente, professor, os meios materiais vão ser. Professor, não estou entendendo não. Como é que é? É esse gráfico aqui, olha. Deixa eu esboçar aqui, por exemplo, um exemplo. Deixa eu colocar um exemplo aqui para tu ver, olha. Bota aqui um exemplo, professor. Pronto, vou colocar aqui 2 frequências, vou inventar aqui 2 valores. Por exemplo, digamos que essa aqui seja a frequência do violeta. F violeta. Pronto. Para a frequência do violeta, vamos dizer que o índice de refração, sei lá, de quem? Vamos dizer que seja do vidro. Pronto. Para a frequência do violeta, o índice de refração do vidro vale, inventa aí, professor, um número, 2,41. Aê, pronto. Mas, Renatinho, mas se não for violeta, se for uma frequência menor, pronto, frequência menor. Eita, frequência do vermelho, pronto. Se for a frequência do vermelho, tá aqui, ó. Frequência do vermelho, que é menor do que a do violeta. O índice de refração vai ser menor, vai ser um pouquinho menor. Não é muito não. Inventa aí um valor, professor. Tá, 2,17. Ah, tá. Claro que eu não sei isso decorado, né? Inventei um número qualquer aqui, ó. Bom, mas o que importa aqui é o quê? O que eu quero que você perceba é que
Os meios materiais, professor, o índice de refração deles depende da frequência da radiação que vai passar. Olha, Professor, mas por que é isso, hein? Por que o grau de refringência de um meio depende da cor da luz que vai passar? Aí é uma coisa complicada. A luz é uma onda eletromagnética, né? Então, quando a onda eletromagnética vai passar por dentro de um meio material, claro que vai haver uma interação, né? Entre a onda eletromagnética, professor, e esse meio. E o meio é mais refringente para as cores que têm maior frequência. Mas, para a gente entender o motivo, né? É eletromagnetismo bem avançado, professor. Não interessa para nós, não. Não interessa, não. O que eu tenho que saber? Seja prático. O que eu tenho que saber, pelo amor de Deus? O que você tem que saber é o seguinte, olha. É isso que eu vou escrever aqui para você. Escreva aí, professor. Pronto, olha. Quanto maior a frequência da radiação, da cor, né? Maior é o índice de refração, né? Que o meio vai ter. Mais refringente o meio vai ser. Tem alguma fórmula para eu saber isso daqui? Não. Isso daqui vem só desse gráfico. Porque às vezes a pessoa fica pensando assim, se eu souber a fórmula, na hora eu vou olhar, né? Mas não tem fórmula, não. Esse é um fato que você vai saber sem fórmula. Quanto maior for a frequência da cor que vai passar, maior é o índice de refração. Maior é o desvio que essa cor vai sofrer na refração, na mudança de meio. E o que mais? E menor é a velocidade que essa cor vai ter nesse meio. Professor, eu não entendi porra nenhuma. O senhor poderia explicar esse negócio? Claro, eu vou explicar tudo bem direitinho. Eu só estou te dizendo o que você tem que saber, entendeu? Então como é que é mesmo, hein? A pessoa vai decorar, mas quanto maior a frequência, maior o índice de refração, maior o desvio e menor a velocidade. Só que como você vai entender, né? Isso aí vai acabar fazendo sentido na sua cabeça. Tá, pois então me explica isso daí. Tá, vou explicar pra ti, ó. Funciona mais ou menos assim, ó. Por exemplo, vamos supor que eu esteja em cima aqui desse tablado, né? Vamos supor que não seja assim, professor, de madeira, de azulejo. Vamos supor que seja de vidro. Rapaz, o diretor do curso tá forte, hein? Botou um tablado de vidro, pronto. E aí vamos dizer que luz branca está passando aqui por dentro desse vidro, professor? Ou seja, luz policromática, luz com 7 cores. Então aqui dentro do vidro está havendo uma competição, uma corrida. Isso. E aí vem todas as cores passando aqui por dentro, E aí, a gente quer saber qual é a cor que vai mais rápida e qual é a cor que vai mais devagar dentro do vidro. Aí eu vou explicar para ti como é que funciona. Lá e vem o violeta. Lá e vem, E o violeta, afinal, é quem tem a maior ou a menor frequência, o violeta? Turma, o violeta é quem tem a maior frequência. Por isso ele se acha, entende? Eu sou violeta, sou foda, né? E o vidro fica puto, porque o violeta só quer ser a prega rainha da Xuxa, né, professor? O violeta se acha o gostoso. Eu tenho a maior frequência, né? Só por causa disso, quando o violeta vem, o vidro fica puto. E aí vai impor maior resistência óptica, exatamente pro violeta, porque ele se acha, né? Aí quando o violeta vai passando, o vidro faz assim, ó, devagar, porra. Você acha muito, né? Devagar, quem manda essa porra aqui sou eu, devagar. Tá pensando que é quem? Devagar. Se correr, né, ó, devagar. Aí o povo do violeta tem que passar devagar. Porque o vidro fica puto da vida, porque ele é que tem a maior frequência, se acha gostoso, e é exatamente para ele, ó, que o vidro vai ser mais refringente. Se o vidro é mais refringente exatamente para a frequência do violeta, é por isso que o violeta é o que vai acabar tendo o quê? Menor velocidade. Mas eu tô entendendo. E professor, e quando vem o vermelho? O vermelho, lá vem, ó. Menor frequência. Bichinho, mulher, São Francisco de Assis, ó, lá vem o vermelho. Tão humilde, professor, menor frequência. Um pobre, né? Quando o vermelho vem, a frequência é tão pequena que o vermelho vem, o vidro faz assim, vai, bicho, pode passar. Bicho, a frequência é tão pequenininha, vai logo, vai, pode passar, passa, vai logo, vai. Coitado, a frequência é tão pequena, né? E aí o vermelho passa numa boa. É pra ele que o vidro tem a menor refringência? Então eu posso pensar essas flechas todas ao contrário. O vermelho é quem tem a menor frequência. Para quem tem a menor frequência, é que você vai ter o quê? O índice de refração deve ser pequeno, professor. Por isso que no vidro, o vermelho vai passar com grande o quê? Velocidade. Eu tô entendendo. Quer dizer que no caso do vermelho, a frequência é pequena. Por isso que o vidro vai ser pouco refringente para ele. Por isso que o vermelho vai passar rapidão? Então, se houver uma corrida no vidro, qual é a cor que vai chegar primeiro, pessoal, do outro lado?
O vermelho é o mais rápido, professor, e o violeta é a cor que vai mais lenta. É exatamente isso que eu estava te contando aqui. Quando a pessoa vê esse negócio de frequência e velocidade, ó, a pessoa já começa a pensar assim, eu estou entendendo, porque tem negócio de vai lamber ferida, né, professor? E aí, quanto maior for a frequência, porque a velocidade... Não tente associar isso daqui com isso aqui não, pelo amor de Deus, porque não tem nada a ver, entende? Ó? Não, porque quanto maior for a frequência, aí o senhor percebe que não tem nada a ver. Tem não, oh meu Deus, e aí? Você tem que saber assim mesmo, sem associar com fórmula nenhuma. Saber porque você sabe. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Qual é a fórmula? Não tem, você sabe porque você sabe. Aqui é a mesma coisa, entendeu? Eu só não entendi esse delta aqui, o desvio, né? Eu vou já te explicar o desvio. Vou já fazer uma figura para você entender essa questão do desvio. Mas veja só. Esse lance de quanto maior a frequência, maior o índice de refração, maior o desvio e menor a velocidade, pessoal, só acontece em meios materiais. Que diabo é isso? Meio que tem matéria. Ou seja, professor, quer dizer que isso tudo que o senhor falou só vale em meios que tem matéria? Ou seja, todos os meios, exceto qual, Mois? Professor, todos os meios, exceto o vácuo. O vácuo é o único meio que não tem matéria, né? Professor, então se no vácuo não tem matéria, o que acontece? Quando a luz passa por dentro do vácuo, não há interação entre onda eletromagnética e matéria, porque dentro do vácuo não tem matéria. E aí que no final das contas, esse gráfico azul que eu fiz, ó, é só para meios materiais, ó. Mas é só para meios que tem matéria, só para meios materiais, que quanto maior a frequência, maior é o índice de refração. Então, se for o vácuo, no vácuo não tem esse negócio, porque no vácuo, todas as cores vão com a mesma velocidade. Ou seja, o vácuo é igualmente refringente para todas as cores? Ou seja, professor, o índice de refração do vácuo é quanto, hein? Para todas as cores? Para todas as cores. Esse é o gráfico, né, ó, do índice de refração, né, do caso do vácuo. Esse gráfico preto é o do vácuo. Para qualquer cor, o índice de refração do vácuo é 1, ou seja, ele não faz distinção de cor, de raça, de credo, ele é igualmente refringente. Então, Mois, se houver uma corrida com aquelas cores no vácuo, Silvia, quem é que chega primeiro do vácuo? Todas chegam iguais, professor, mas se for no vidro, quem chega primeiro? O vermelho é o que chega primeiro, professor, e o violeta é o que vai mais devagarzinho? Mas é verdade. Professor, vamos lá? Bora. Então, o que eu prometi para fazer, o que eu prometi para vocês então agora é o seguinte, olha, eu vou fazer uma figura, e nessa figura eu vou esclarecer esse lance de quanto maior a frequência, não sei o que e tal, e o mais importante que a galera tá querendo entender é esse negócio de maior é o desvio, professor, que eu não tô entendendo o negócio do desvio. Pois pronto, vou fazer uma figura aqui do lado, certo? Deixa eu fazer essa figura, ó. Bloco de vidro, ó. Tolete, isso, um tolete de vidro, né? Que romântico, né? Isso. Nossa velha amiga normal. Pronto, nossa velha amiga normal, isso. Luz que está incidindo, ó. Luz policromática, né? Luz branca, isso. Luz branca, Renato. Então, ó, para dizer que a luz tem todas as cores, eu vou desenhar aqui, ó, azul e vermelho. Dentro da luz branca vem todas as cores, só que elas vêm, tipo assim, paralelas entre si, né? Olha, aí você nem percebe, você vê tudo branco, entende? Ó? Tá. Então, digamos que isso aqui, professor, seja a luz branca se aproximando, incidindo, né? Nesse vidro. Pronto. Então, esse gráfico aqui é dos meios que tem matéria. Bom, então aqui o Renato está me dizendo que essa luz que está chegando aqui é luz branca, 7 cores, e quando a luz branca vem viajando no ar, né, professor? E depois ela vai entrar no vidro, pronto. No ar, que a gente chama de vácuo, né, aqui, né, todas as cores vêm com quanto, Renato? 300 mil quilômetros por segundo. Qual? Todas.
Porque no ar, no vácuo, todas as cores, né, todas as ondas eletromagnéticas vão com a mesma velocidade. Isso. Renatinho, o que mais? Ó, se elas fossem passar direto, ó, elas iam fazer isso daí, professor? Elas iam fazer isso. Mas, Renato Brito, cara, elas vão sofrer um desvio. Vão, porque a incidência é oblíqua, né? Elas vão sofrer um desvio. Quem é que vai sofrer o maior desvio? É exatamente quem tem a maior o quê? Maior ou menor frequência? Ah, professor, quem sofre o maior desvio é quem tem maior frequência? Ou seja, quem é? Vermelho ou violeta? Quem sofre o maior desvio, professor, é exatamente, ó. Mois, então vem comigo, olha. Tava te falando o seguinte, recapitulando. Renato, quando a luz branca for incidir aqui assim, ó, a cor que vai sofrer o maior desvio, professor, é a que tem a maior frequência. Portanto, é quem, Mois? Violeta. Então lá e vem, professor, quando a luz branca chegou, o violeta, ó, é o que sofreu o maior desvio. Professor, não estou entendendo. Esse ângulo de desvio é o ângulo que a luz faz com a normal, é? Não, não. Desvio não tem nada a ver com a normal. Desvio é esse ângulo aqui, Moi, ó. É o ângulo formado entre a direção antiga e a nova direção. Esse ângulo aqui, ó, é o desvio sofrido pelo violeta. Delta do violeta. Ah, tá. O violeta desviou foi muito, foi. Ei, professor, e o do vermelho, Vamos lá, o desvio do vermelho. O vermelho não é o que tem a menor frequência? Ô, coitado. Então é ele que vai sofrer o menor desvio. Quer dizer, ele quase passa direto. Ele desvia, mas é só um peidinho de nada. É só um... Ai, isso, só um... Oh, isso, ó. Professor, o vermelho tá bem aqui assim? Esse aqui é o vermelho. Olha o desvio do vermelho. Ah, riego, professor, é pequeno demais. É só esse peidinho? Esse anglinho aqui de nada, ó. É o desvio do vermelho. Professor, mas por que o vermelho desvia tão pouco? É porque ele tem a menor frequência. Por isso, ele é que desvia pouco. Mas o mais legal, Moi, é você ver a questão das velocidades, ó. Bora inventar velocidades aqui? Professor, quando as cores entram no vidro, todas elas vão ficar mais lentas do que antes ou mais rápidas do que antes? Todas elas vão sofrer um decréscimo de velocidade, mas algumas decrescem muito de velocidade e outras decrescem pouco, né? No caso aí, professor, quem é das 7 cores que dentro do vidro vai mais devagar? Quem é? O violeta vai muito devagar. Vamos dizer que no violeta, aquele 300 passou para 200 mil. Caraca, professor, diminuiu muito. Pois é. Eu vou inventar, pessoal, que no caso do violeta é 200 mil. Só para tu visualizar o número, ó. Professor, quer dizer que no caso do violeta, a velocidade dele no vidro é 200 mil km por segundo. No caso do vermelho, não, o vermelho a velocidade diminui, mas não diminui tanto assim não, diminui menos, ó. No caso do vermelho, eu vou dizer que ela passou de 300 para, inventa aí, sei lá, 280 mil. Até porque o vermelho tem que ser a cor mais rápida lá dentro, o vermelho tem que ser a cor mais rápida lá dentro do vidro. Então olha aí, a do vermelho, 280 mil, a do violeta, 200 mil. Então pensa como faz sentido. Renato Brito, cara, no caso do violeta, a luz, a velocidade mudou muito. A velocidade passou de 300 para 200. Pois é, a variação de velocidade é tão grande no caso do violeta, que quando ele muda de meio, professor, chega ele toma um susto, né? E aí por isso que ele desvia muito. Ele desvia muito porque a velocidade dele muda muito. Ah, tá. No caso do vermelho, a luz teria passado de 300 para quanto? Para 280. Olha, mudou só um pouquinho. Por isso que no caso dela, desvia só um pouquinho de nada. Por quê? Porque desviou menos. No caso, né? Porque a luz mudou menos, a velocidade dela diminuiu menos. No caso em que a velocidade diminui pouco, a luz desvia pouco. No caso em que a velocidade muda muito, aí desvia muito no caso do violeta. E tudo faz sentido, né? Porque dentro do vidro, então, professor, a cor mais rápida é o 280, que eu estou inventando. Que é a do vermelho, E portanto, quem sofre maior desvio, professor, é quem tem a maior frequência, né? Claro que a reflexão é um fenômeno inevitável, tu se lembra? E aí, professor, a luz, quando chega aqui, ó, ela vai ser refletida e todas as cores, né, são refletidas juntas, né? De modo que a luz branca continua branca, né?
E todas as cores, como não houve mudança de meio, todas elas continuam a 300 mil quilômetros por segundo. Só quem muda de meio, ou seja, quem sofre refração, é que vai mudar de velocidade, ó. Legal, professor. Então agora está tudo explicado. Quanto maior a frequência, maior o índice de refração. No caso do violeta, maior é o desvio. Por isso que ele é que vai ter a menor velocidade. Exato. Claro que eu posso pensar com as flechinhas todas invertidas, né, professor? Quanto menor a frequência, é o caso do vermelho. Menor é o índice de refração, o meio vai ser pouco refringente, por isso que o vermelho é que vai passar mais rápido e é que vai sofrer o menor desvio, é ele. O vermelho desvia só um pouquinho, né? Olha, tudo aquilo em meios materiais. No vácuo, não tem aquele negócio? Não tem. Bom, eu falei o tempo inteiro em termos de frequência, né? Porque eu preciso falar eu falei com a frequência porque fica fácil de você gravar tudo, né? Tá, professor, já gravei tudo, já entendi tudo. Pronto. Mas nada impede que no meio da questão, em vez de falar de frequência, o filho da mãe fale sobre lambda, né? E aí se ele falar de lambda em vez de frequência, hein? Aí é interessante que você tenha uma boa noção sobre isso, né? Professor, o que eu preciso que você entenda? Eu preciso que você entenda o seguinte, ó. Quando você pensa em termos de V igual a lambda vezes F, né? Professor, vamos pensar em termos de C igual a lambda vezes F. No caso do vácuo, né, professor? Todas as cores vão com a mesma velocidade, que a gente chama de C. Esse C é exatamente C de constante, né, professor? Esse C, ó, é exatamente C de constante. Então, no final das contas, eu percebo que como esse produto aqui, ó, é constante, né? As cores que têm a maior frequência, a tendência é que elas tenham o que, Renato? O menor o quê? Lambda. A ideia, então, é sempre que maior frequência é menor lambda e menor frequência é maior lambda. Porque esse produto, professor, né? Constante. Então, em linhas gerais, ó, se a frequência está aumentando de baixo para cima, mas já acho que eu estou entendendo. O que dizer do lambda? Deve ser o contrário, né, professor? Se a frequência está aumentando de baixo para cima, então o lambda deve aumentar de cima para baixo. Esse aqui é um lambidinha um pouco maior, uma lambidona, Jorge, uma super lambida, professor. Isso, ó. Quem tem o maior lambda é o vermelho. E quem é só uma lambidinha, só assim, a menor lambidinha é o violeta. Então, professor, já estou entendendo. Frequências pequenas têm a ver com grandes lambdas e frequências grandes têm a ver com pequenos lambdas, né? Então, eu poderia incluir nessa lista o lambda. E basta você saber que a flecha do lambda sempre vai ser o contrário da flecha de quem? Da frequência, né? Prof. Meu Deus do céu, exatamente, ó. A flecha do lambda, ela fica ao contrário da flecha da frequência. Então, assim como você diz, a cor que vai sofrer o maior desvio. Quem vai sofrer o maior desvio é quem tem a maior frequência. Mas, professor, aqui ele não falou em frequência, não. Ele está falando lambda. A cor que vai sofrer o maior desvio é a que tem o menor lambda. E assim por diante, né? Então, o mais fácil é você decorar aquilo que eu já tinha te ensinado. Se botar o lambda, eu acho que complica. Só que na hora H, se o cara pensar em lambda, tu já sabe que o lambda é sempre... Pensa que o lambda é o contrário da frequência. Quando a frequência é grande, o lambda é pequeno. Quando a frequência é pequena, o lambda é grande. E aí vai dar tudo certo. Então o senhor encaixou esse lambda aqui só para você não perder uma questão que em vez de frequência, o cara falou de lambda, né? Mas... No caso, então, professor, do lambda é assim, olha. Tem questões, né, que ele coloca o gráfico do índice de refração não em função da frequência, mas sim em função do lambda. Aí como é que fica? Tem que ser inversamente proporcional, né? Olha, quando a frequência aumenta, o lambda diminui, tem que ser um gráfico decrescente. Esse aqui é crescente, porque quanto maior for a frequência, maior o índice de refração. São diretamente proporcionais, por isso que o gráfico é crescente. Mas se fosse esse mesmo gráfico, né, Renatinho? Esse mesmo gráfico, ó.
Se o cara colocar índice de refração, prof, em função do lambda, aí fica assim, ó. Ah, claro. E se for o vácuo, hein? Ah, se for o vácuo, hein, mimosa? Pronto, aí o do vácuo seria assim, né? Ah, bom. Tava com medo. Não tenha medo não, entendeu? Besta, você não tem medo nem daquele seu paquera, né? Que é fake, dói, né? Né? Pessoal, nessa figura que eu te mostrei aqui, então, onde vão estar as outras cores? Bom, se aqui tá o violeta e aqui tá o vermelho, as outras cores vão estar aqui, né? Entre o violeta e o vermelho. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. É como se então, Renato Brito, a lei... É como se a natureza, na hora que a luz vai sofrer a decomposição aqui no prisma, né, no vidro, a natureza aplica a lei de Snell 7 vezes. Puta merda, não queria ser a natureza não, né? É um saco, né? Tu vai ter que usar a lei de Snell 7 vezes, por quê? Porque o índice de refração não é um para cada cor? Vou fazer a lei de Snell para o violeta. Olha ali na tabela. Qual é o índice de refração do vidro para o violeta? Tanto, eu faço a conta para o violeta. E, professor, agora é a do azul. Pronto, vou fazer a lei de Snell para o azul. E qual é o índice de refração do vidro para o azul? E assim por diante, fazer a lei de Snell 7 vezes, para eu calcular em cada caso qual é o índice de né? Qual é o ângulo de refração, né? É um saco, né? Mas a natureza faz desse jeito, professor. Por isso que cada cor sofre um desvio diferente, etc, etc. Diga lá. No vácuo, por exemplo, para a luz se decompor, é preciso que as componentes tenham uma velocidade diferente? Então... No vácuo não tem nenhuma. Para ela decompor, ela precisa encontrar um outro meio, né? Ela pode até estar no vácuo, mas ela vai ter que encontrar um vidro para decompor, né? Porque tem que ter uma refração, né? Não dá para ela passar assim do vácuo pro vácuo, não vai ter graça, né? Então, se ela vier no vácuo, passar para um outro meio que tem matéria, né? Aí esse outro meio vai impor velocidade diferente. Exatamente, aí vai, né? Exatamente. Aí é que vai dar o negócio legal. Aí, claro que também a incidência não pode ser normal, né? A decomposição só acontece com incidência oblíqua também, né? Incidência normal, todas as cores passam sem sofrer desvio, né? Aquela pegadinha famosa, né? Beleza, moçadinha? Mas se não ficou claro, é porque eu vou te explicar o que o aluno que tem muita dificuldade pensa. Eu sou um aluno que tem muita dificuldade. Eu sei que física é só fórmula, mulher. Então, se eu não consigo decorar isso, eu vou inventar na minha cabeça alguma associação com fórmulas. Eu vou ter que inventar alguma coisa com fórmula, que a fórmula seja decorado. Ah, é assim. Por que quanto maior a frequência, menor é a velocidade? Aí eu vou ter que inventar alguma história. Porque quando a frequência é grande, aí não sei o que, aí a pessoa inventa uma coisa na cabeça dela que não existe para inventar que, pois é, por isso que quanto maior a frequência, menor a velocidade. Já estou entendendo, faz sentido. Mas não tem nada a ver a conexão entre aquilo e aquilo não, entendeu? A conexão é outra. A conexão é assim, ó. Professor, quando a luz que vem tem uma frequência grande, o meio vai ser muito refringente para essa cor. Por quê? Porque é assim que a coisa funciona, né? Aí Então, como o meio vai ser mais refringente para as cores que tem maior frequência, tipo assim o violeta, né? Esse meio vai impor maior resistência à passagem do violeta. Por isso que quando o violeta for passar lá por dentro, ele vai ter menos velocidade. Esse é o raciocínio. E não tem fórmula nesse raciocínio, entendeu? Sem fórmula. Pedro Álvares Cabral queria ir para as Índias. Só que no meio do caminho, ele errou o caminho e veio bater no Brasil. E aí ele descobriu o Brasil. Tem alguma fórmula? Não, sem fórmulas, né? Eu nem sei se essa história tá certa, tá? Essa aula de história eu sempre faltava, né, professor? Então eu tô querendo que a pessoa entenda que não dá para associar isso aqui nada com fórmula. O máximo que a pessoa poderia associar, mas eu acho totalmente desnecessário, é que a velocidade, se o índice de refração for grande, é por isso que lá a luz vai mais devagar. Mas não precisa disso, porque você tem intuição, né? Eu nem percebi que tinha... Pois é, porque a sua intuição tá tão boa que você nem liga mais para a fórmula, né? Olha, esse termo, decomposição da luz, pessoal, ele também é chamado de dispersão da luz, ó. Dispersão às vezes eles utilizam a palavra dispersão. E aí eu queria que você entendesse, por que ele chama de dispersão?
O fato de que cada cor viaja com uma velocidade diferente nos meios materiais, ele chama de dispersão. Moi, é uma coisa que dá para você entender. Olha como faz sentido. Imagina que tem uma multidão. Uma multidão, professor, 5 mil pessoas, E aí houve uma bomba, explodiu alguma coisa, e essas 5 mil pessoas vão ter que correr todas para o mesmo lado. Tô olhando de cima, tu vê só aquela multidão, aquele bolo de gente, né? Mas se todo mundo correr com a mesma velocidade, quando você olhar de cima a multidão, todos correndo para lá, agora 1, 2, 3, já, todos! Aí o que vai acontecer? A multidão vai correr, mas se todos vão com a mesma velocidade, tu percebe que não vai haver uma dispersão, todos vão juntos, um bloco de pessoas coeso, e é como se fosse um corpo só, todo mundo se movendo com a mesma velocidade. Não vai espalhar não? Vai não. Todo mundo junto, como se fosse um corpo só. Se todos fossem com a mesma velocidade, não teria a tal da dispersão. Mas imagina que não seja assim. Imagina que tem pessoas bem rápidas, pessoas lerdas e pessoa muito lenta, professor. Hora de correr, vai negada, corre! E aí, quando a multidão começar a correr, tu percebe que aquele bolo vai sofrendo uma dispersão. Vai. Por quê? Porque as pessoas que estão mais rápidas vão lá na frente, vão-se embora. As pessoas mais lentas vão ficando para trás. Todo mundo vai correr, mas elas correm com velocidades diferentes. E aí vai haver uma dispersão da multidão. O bolo, né, de pessoas vai se espalhando, né? E aí chamamos isso de dispersão da galera, né? No caso da dispersão da luz, então tem a ver com cada cor vai com uma velocidade diferente. Os meios materiais, portanto, são dispersivos. A luz, ao passar por dentro dele, cada cor vai com uma velocidade, né? Legal. E o vácuo? O vácuo é um meio dispersivo? Produz a dispersão da luz? Não, porque no vácuo todas as cores vão juntas, né, professor? E professor, mas se uma cor for mais rápida do que a outra, pode ser que falte alguma cor lá atrás, porque essa cor só vai estar lá na frente? Claro que não, né? Já pensou como seria legal? Cadê o violeta? Mulher, o violeta já foi. Por isso que tá faltando o violeta. Já chegou, foi lá, né? Demorou muito, né? Claro que não, né? E professor, esse negócio aqui tem a ver com arco-íris também, não tem? Tem a ver com arco-íris. O arco-íris não é a decomposição da luz, né? Nas gotinhas de vapor atmosférico, vapor d'água. Como é que funciona, hein, professor? Fazer o desenho para você aqui, olha. Fazer o desenho, né, professor, da dispersão, da decomposição da luz. Isso aqui é uma gotinha de água, ai que meigo, tão pequena, né? Uma gotinha de água do vapor atmosférico, né? É tão pequeno que, na verdade, você nem enxerga, porque eu estou exagerando aqui, ó. Professor, o que acontece quando a gotinha d'água, quando a luz branca do sol vai atravessar a gotinha d'água? Pronto, lá e vamos, certo? Ó. A luz branca, né, professor? É luz policromática, 7 cores. Eu vou desenhar só o violeta e o vermelho. Vai, professor, pronto. Lá e vem a luz branca, ó. Renatinho, e aí? Pronto. Quando a luz branca chegar ali, né, professor? Ela vai sofrer uma refração aqui, né? Com decomposição. Aí Então tu já sabe, né, Moi? Tem cores que vão sofrer maior desvio e tem outras que vão sofrer o menor desvio, né, Renato? Mas qualquer que seja o caso, a velocidade delas sempre diminui, ó. E quando a velocidade delas diminui, professor, elas vão ter que se afastar ou se aproximar da normal? Boa pergunta. Se aproxima ou se afasta da normal? Quando a velocidade diminui, você vai ficar mais íntimo da lesada da normal, né? Vem cá, normal, te amo, mulher. A velocidade tá lenta, né? Agora só tá tua turma, né? E aí, tudo bem, né? Você se aproxima da normal, né? E nesse caso aqui, se aproximar da normal é dobrar para baixo ou é dobrar para cima? Para cima. A normal está onde? A normal está aqui embaixo. Se você vai se aproximar dela, você vai dobrar para onde? Para baixo, professor, é porque às vezes eu nem desenho a normal, eu acho que é supérfluo. Se você não desenhar a normal, você não vai saber fazer o desenho, né? Então, todas as cores aqui, professor, vão desviar para baixo. Só que tem uma que vai desviar mais do que a outra. Quem é que vai desviar mais, pessoal? Quem tem a maior ou a menor frequência? A maior frequência. Então, o violeta, ó. O violeta desviou muito. O violeta desviou tudo isso, ó. Puta que pariu. Mas o desvio não é um ângulo com a normal, não. O desvio é o ângulo entre a direção antiga e a nova direção. O violeta desviou tudo isso, foi. E o vermelho, hein?
O vermelho desvia, mas desvia só um pouquinho. Cadê o desvio do vermelho? É só esse ângulo aqui, ó. Fala, professor. E aí na entrada aqui, ó, a luz branca já se decompôs em 7 cores. E aí cada cor vai se virar dentro da gota de água. O caminho da luz dentro da gota de água, Moi, durante o século XIX, 1800 e tanto, foi motivo de muita controvérsia entre matemáticos geniais, né? Esses nomes que a gente ouve nos livros de matemática, né, demoraram muito tempo para entender o caminho da luz. Hoje a gente vê nos livros, está tudo mastigadinho, mas alguém teve que descobrir isso, né? Então isso aqui na verdade foi objeto de muita pesquisa, né? E cálculo, e geometria, e etc, né? Mas eu estou colocando só o resultado. Eu estou colocando para ti só o resultado, ó. Como é que o senhor sabe que é isso daí? Porque eu vi num livro, né? Olha. Ah, tá. Que resposta boa, né? Exato, né? E aí, Moi, pronto. E aí a luz, né? E cadê o observador, professor, que tá vendo o arco-íris? Tá aqui, ó. O cara que tá aqui, né? Ah, é. E aí a pessoa vai ver, então, Fatos importantes sobre o arco-íris. Para que você esteja vendo um arco-íris, é preciso que a luz do sol tenha, né? É preciso que o sol esteja atrás de você. Por quê? Porque a luz do sol que está atrás de você, ela vai passar por cima de você, vai fazer esse percurso, né, na cortina de água do vapor atmosférico, e aí ela vai voltar decomposta. Aí quando você olhar, eu vejo aquele negócio, Então se você estiver vendo um arco-íris ali, o sol tem que estar do lado de lá, ó. Ei, professor, se eu estiver vendo um arco-íris bem ali assim, o sol tem que estar aqui assim, ó. Então se alguém disser, cara, tu nem sabe, ó, macho, eu tava viajando, mas aí eu vi uma paisagem linda, pensei em um arco-íris e o sol bem no meio, aí eu bati logo, foi a foto, olha que foto massa, tu já sabe que é montagem, porque não tem arco-íris com o sol bem no meio, né? O meu paquera disse que teve, pois é, mentira dele, bicho mente que cai pra trás, né? Caraca, se você estiver vendo o arco-íris, o sol tem que estar atrás de você. Isso já foi perguntado até em questão de vestibular, né? Do INTA? Não, do ITA mesmo, né? Olha. Ah, entendi, né? E aí a pessoa tinha que saber, né? Legal, né?